Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui com o pastor Rogério, pastor e teólogo também, o Paulo Scott, coordenador do Movimento Conservador aqui de Piracicaba. E juntos aí a gente vai trazer esse bate-papo sobre o cristão e a política, né? O Paulo, que é do Movimento Conservador, abrange bastante esse tema também, que traz os princípios e os valores éticos, morais, cristãos, né? De Deus, família, pátria. Pastor Rogério aí, um cara técnico, formado, teólogo, cara de integridade também ilibado aí, vai complementar essa live para vocês, ok? Sejam muito bem-vindos aí, fiquem conosco, vocês vão aprender bastante. Desses dois caras aí são caras essenciais que têm bastante conhecimento elevado e vai compartilhar com vocês, ok? Pastor Rogério, primeira pergunta aí, senhor, para o Paulo Scott. O cristão, ele deve se envolver com política, sim ou não? O que o senhor acha aí? Aí depois que o senhor falar, o Paulo pode falar também, fica à vontade aí. Muito bem, meu amigo João, muito boa noite a você, ao nosso amigo Scott também, todos aqueles que estão acompanhando essa nossa live. Agradeço ao seu convite, né? Uma honra estar participando desse momento com vocês. É um momento muito importante, né? Momento aí que antecede as eleições, e nós, como cristãos, precisamos sim discutir política, né? É melhor nós discutirmos política para que futuramente possamos continuar falando do Evangelho, né? Então, é uma honra aí estar com vocês nesta noite, e eu espero trazer alguma contribuição aí da parte da palavra do Senhor. João, eu só preciso que você repita a pergunta para mim, porque deu um corte aqui no meu áudio, eu não consegui entender qual foi a sua questão. O senhor acha que hoje o cristão ele deve se envolver com política, sim ou não? E por quê também, né? Muito bem, João. Veja, a política ela é regulamentada pela própria palavra do Senhor. Nós temos na Bíblia governador, nós temos na Bíblia estadista, nós temos na Bíblia juízes e nós temos na Bíblia reis, certo? E isso não mais dentro de um Estado teocrático, né? Nós estamos falando aí de uma nação de Israel do passado e que, a partir de um determinado momento, passa a ser governada por reis, né? Então, o cristão, ele deve encarar a política como uma manifestação do governo de Deus aqui nessa terra, né? Então, ele deve não apenas se interessar pela política, mas, sendo ele vocacionado, é o seu dever se envolver na política de maneira correta, a fim de ali glorificar o nome do Senhor através do bem administrar, né? Lembrando que ele administra para o bem de todos, né? Então, é muito importante que o cristão passe a não apenas discutir, mas também a se envolver diretamente na política nacional, né, ou na política do Brasil. Então, ele pode e ele deve, e isso, de acordo com a palavra do Senhor, é uma atividade honrosa, né? Vocês que estão inseridos diretamente nesse campo precisam ter essa consciência, devem estar aí para glorificar o nome do Senhor, haja vista que a política não apenas é regulamentada pela palavra do Senhor, mas também é vista pelo próprio Deus como uma atividade de extrema honra, né? Então, que Deus abençoe e ilumine todos os cristãos, ou não, que estão envolvidos aí na política, na bem administração da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Paulo Scott? Opa, muito boa noite, pastor Rogério, boa noite, João Marcos, né? Vai ser muito agrado estar aqui com vocês, aqui discutindo, né, e falando sobre esses temas. E mencionou política. A política ela vem da palavra grega polis, que quer dizer estado, cidade. A partir do momento que as pessoas se organizam,
em sociedade, você precisa, se criou o Estado, você entendeu? E o cristão, ele faz parte do conjunto, né? Então ele não tem como ficar fora. Tá? Então é isso aí, João Marcos. O cristão, eu acredito, eu tenho certeza que ele tem que participar da política, porque ele faz parte do conjunto da sociedade. E se você não participa da política, você abre espaço para aqueles mal intencionados façam as leis. Exatamente. É isso aí. Até porque é o seguinte, eu tenho a seguinte opinião, porque a política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade, né? E política pode envolver a ajuda de pessoas, né? Ajudar pessoas. Esse é o objetivo da política. Se não for para ajudar pessoas, não é política. Não pode ser política, né? Política não é interesse próprio. É para o bem comum da sociedade. E logicamente, a Bíblia chama a gente, a atenção, a cuidar dos outros, a ser uma bênção em tudo que a gente faz. Então, a religião que Deus, o nosso Pai, né, aceita como pura e imaculada, cuidar dos órfãos, das viúvas. Isso é política, cara. Não tem como a gente... Está lá em Tiago, não tem como a gente esconder isso, né? E a gente percebe que hoje, no Brasil, já está mais aberto, vocês podem até me corrigir, já está mais flexível, o tema que política a gente não pode falar. Política, futebol, religião, a gente não discute. E quando a gente colocou o tema cristão, a gente colocou o cristão no sentido de católico, evangélico, as pessoas que têm suas religiões. Não é só o cristão, o evangélico, o crente, como o pessoal diz. Não, é todas as religiões. Então, assim, as pessoas às vezes não se envolvem com política, né, por causa que, eu sou cristão, não me envolvo com política. Mas você é gerenciado por quem gosta, e como o Paulo falou, é a pessoa mal intencionada, né? E aí nós, povo, nós cristãos, é engraçado porque assim, a gente não pode se envolver com política, mas todos os outros aspectos a gente deve se envolver. A gente participa de uma sociedade ativa, a gente está sempre participando, mas quando envolve política, a gente não pode falar. Que não pode, isso aí é um tabu que não pode falar. Não, a gente tem que falar política. Por isso que eu tive essa ideia de fazer essa live com o pastor Rogério e o Paulo Scott, nos bastidores aí, quem está fazendo a organização, e o Sargento Gandelini, da Polícia Militar, do apoio PM. Eu agradeço aí, Sargento, pelo apoio que o senhor está dando. A gente tem que falar sobre isso, cara, porque a gente vê Piracicaba como um exemplo e a gente vê que a gente não vê resultado positivo aqui na nossa cidade. A gente olha para o âmbito estadual, também, sabe, recentemente agora teve uma PL, agora, não sei se vocês acompanharam, uma PL que passava o poder das nossas crianças. Por isso que eu falo, o cristão, ele não fica atento com essas coisas. O Paulo, acho que teve isso aí, pastor Rogério. Passava o poder das nossas crianças para o Estado, cara. Não, isso aí é inadmissível. Não, Pode falar, Paulo, à vontade. Existem leis que a gente fala que é a lei natural, que ela advém a criação do Estado. Você entendeu? Como legítima defesa. Não é o Estado que define. Que exatamente. Isso aí vem de Deus, né? Vem da criação. O ser humano ele tem como obrigação, ele pode se defender. Então não é o Estado que organiza essas leis. Então tem direito à vida. Não é o Estado que determina quem pode e quem não pode viver. Exatamente. Aí eu fui estudar, eu falei, mas rapaz, o Estado quer tomar o meu filho, ele nem quer tomar, ele quer determinar o que tem que ser feito com o meu filho. Quem que levanta de manhã, 5 horas da manhã, para poder sustentar a minha mesa, a minha casa? Sou eu, não o Estado. Eu que sustento o Estado. Eu que pago os impostos. Existe uma confusão aí, que ao legislar, as pessoas eles criam leis que sobrepõem as leis naturais. Você entendeu? Sim. Quando eu falo leis naturais, eu não sou leitor da Bíblia, eu não sigo doutrina nenhuma, mas Sim. é toda lei que está o quê? Que está prevista na Bíblia. Você quer ver uma comparação? No Brasil tem tanta lei, e o país não consegue gerir, que as pessoas não conseguem nem obedecer o mais simples de tudo, que são os 10 mandamentos de Deus. Você entendeu? Então é lei para tudo. Se você observar, você tem lei, pro tamanho da calçada,
horário, sabe? É lei para tudo, 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 tudo. E no final o país não funciona. Né? A gente vê na prática isso aí. E às vezes a gente vê os legisladores, né, os fiscalizadores do executivo, etc., da Câmara, do Estado, né, do Congresso, que são cristãos praticando algumas coisas erradas, né, contra o povo. E aí a gente percebe que é aí que está o problema, porque a gente acredita naquela pessoa primeiro como homem, lógico, né, como mulher, né, que tem uma integridade, que tem a ética, que tem um caráter ali, e depois a gente confia na pessoa como um cristão, né, seja de qual religião ele seja. A gente acredita nele porque ele é uma pessoa que traz certa confiança. E quando a pessoa vai para essa determinada função, né, como político, ela já começa a não cumprir com aquilo que foi determinado a ela na função de vereador, de deputado, né, de senador, etc. E aí que a gente, cristão, a gente se decepciona, porque a gente acredita que a gente determina o nosso voto para que a pessoa faça por merecer aquele voto que a gente deu, né? Que a gente fala, a gente troca cada 4 anos, cada 4 anos a gente troca. Mas a gente vai ficar trocando a cada 4 anos uma pessoa que a gente acha que vai acreditar, a pessoa vem com pele de ovelha, e depois ela mostra que ela é um lobo, e a gente caiu nesse golpe. Né? João Marcos, aí fica muito claro que acontece o quê? A nossa República, né, o conjunto de leis, que é a nossa Carta Magna, a Constituição, ela é totalmente socialista. Sim. Temos uma Constituição socialista. Então, a nossa própria Constituição, ela coloca as pessoas nesse ringue de ficar uma pessoa brigando com a outra. Você não tem uma Constituição, quer dizer, nós já tivemos uma Constituição liberal, de 1924, de 1824, melhor. Você entendeu? Que é a primeira Constituição do Brasil. Sim. Que é já partir para uma Constituição mais liberal, menos estados, você entendeu? E se você vê essa briga, eu estou acompanhando aí essa briga partidária, que eu não vejo sentido, você entendeu? Não é o bem comum. Se é o bem comum, que você tem que ficar brigando X com Y, porque esse... E às vezes são do mesmo pensamento, eu vejo a briga. Vamos dizer assim, ó, tudo bem, se fosse direita e esquerda, tivesse um debate, não uma briga, você entendeu? Porque você tem que ter lados opostos. Agora, não é nem esquerda e direita, você vê as pessoas de direita não se encaixando no pensamento, você entendeu? Por quê? Por questão partidária. E a questão partidária, ela faz parte da Constituição. No tempo do Brasil Império, aí eu posso falar com muita propriedade, porque né, a gente estuda isso aí bastante, você tinha o voto distrital. Você entendeu? O que seria o voto distrital? É por região e é o voto, como eles falam assim, não tem coligação e é o voto puro. A pessoa teve tanto voto, é ele que se elege. A outra questão também é que você escolhia o seu representante, não o partido. Você entendeu? Hoje, a República, ela nos fornece ali um portfólio, ó, são esses as pessoas. De repente, a pessoa não quer esse daí. Você entendeu? Só que para você entrar na vida política, você tem que entrar através de um partido, infelizmente. Né? Isso é muito ruim. E o voto distrital, vamos dizer assim, Piracicaba tem 20 bairros. Cada bairro elege o seu representante local. Você entendeu? Então, quem mora aqui na Nova Piracicaba, Vila Resende, né, a gente vai escolher alguém conhecido, que a gente sabe que a pessoa é boa, que está disposta a trabalhar para isso, e ela é eleita sim. Isso é a mesma coisa para deputado, para vereador, você entendeu? É voto distrital. Então, a gente vê que o nosso conjunto de leis, ela serve para quê? Para colocar as pessoas, como eu falei, num ringue de disputa. A gente está todo momento disputando, né? Ao invés de estar trabalhando pensamento, ideias para um bem comum, como você disse, né? Não, é disputa. Não
Não é só a disputa entre esquerda e direita, é disputa de direita dentro dos candidatos de direita. Não é possível, você entendeu? A gente tem que escolher a pessoa que está mais capacitada. E, e nem sempre aquele portfólio dos partidos tem o ideal. Infelizmente, a gente tem que escolher, né, dentro do que nos oferece. Sim. Pastor Rogério, pode comentar aí. Interessante esses apontamentos, né? Vou pegar o gancho do Scott acerca da importância, né, de que o mais capacitado esteja à disposição, né, para o governo. E é justamente esse o ponto que, às vezes, nós faltamos, né, ou na nossa legislação peca, e é isso muito responsável pelo desmando que nós estamos vendo, né? Nós temos um problema agravante na nossa política, que é o chamado voto de cabresto, né? Voto de cabide? Voto de cabide, né? Então... Dados. Como é que é, Paulo? Cortou, Paulo. O voto pega os mais necessitados, é uma troca. Isso acontece muito em igreja, igreja católica, instituições de caridade. O cara vai lá dar uma cesta básica e amarra a pessoa. Agora você começa a ver agora, desde janeiro, o pessoalzinho vai lá, entrega uma cesta básica e tira uma selfie. Cara, eu acho isso aí uma falta de caráter, velho. Você tá fazendo, faz de coração. Não precisa tirar foto, né? Mas, enfim, né? Cada um tem uma forma de pensar. Eu respeito a forma de que cada um pensa. Desculpa, pastor Rogério, pode continuar aí. Dando continuidade aí, o que eu pontuo nessa questão, assim, eu não sou contra, não, que a igreja tenha o seu representante, que a comunidade A, B, C, D tenha seus representantes, não tenho problema com isso, não. O meu problema no gancho aí do Scott, é a falta de preparo, e eu vou usar um linguajar até pejorativo aqui, é o excesso de aventureiros. Exatamente. Veja, eu não sou político, eu não tenho essa vocação, eu reconheço isso. Reconheço que a política é uma atividade extremamente honrosa, legitimada pela palavra de Deus. Deus exerce o governo humano através do governo político, né? Deus está governando todas as coisas, porém, eu não tenho essa vocação. Então, eu não sou político, né? E por político, eu estou pensando no bom profissional ou naquele agente da boa administração pública, tá certo? Então, eu não sou esse homem. Então, qual é o meu dever? O meu dever é não me aventurar aonde eu não fui chamado, aonde eu não sou vocacionado para trabalhar. Exatamente. Né? Então, essa consciência política precisa imperar nas nossas mentes, né? A igreja deveria, né? Estou falando da igreja porque é mais fácil falar do filho da gente, certo? A igreja deveria orientar os seus membros, os seus fiéis, politicamente, ensinando para eles que não é o pastor que deve estar lá necessariamente, mas sim um irmão que tem a vocação para o chamado, ou que é chamado para a política, para que ele sim esteja lá no auxílio à gestão pública, né? Então, a igreja, muitas vezes, ela tem a sua cadeira no legislativo ou em qualquer instância do governo nacional, e isso pelo simples fato ou pelo simples prazer dela estar assegurada ali dentro. Quando, na verdade, na maioria das vezes, o seu representante sequer ele sabe diferenciar uma política pública de uma privada. Então, isso é grave, isso é muito complicado. Os aventureiros na política acabam tirando o posto dos verdadeiros vocacionados que poderiam estar auxiliando para governar para o bem de todos. Então, esse mal, esse câncer, precisa acabar. E só vai acabar quando nós, brasileiros, de forma geral, tivermos uma consciência política.
política não é assunto para políticos apenas. Política é assunto para todo cidadão que tem em vista o bem comum. Então, isso precisa mudar. Nós precisamos consertar isso na nossa sociedade. Eu tenho 6 perguntas aqui, Paulo, ô pastor Rogério. E uma das perguntas, ô pastor Rogério, é o autogoverno, é a alta governabilidade. O que acontece? A pessoa, ela governa por si própria. Se você for pelo princípio da mordomia, o que é mordomia? O princípio da mordomia não é a pessoa ficar de boa, não, sossegadinho, não. É trabalhar, é lá fiscalizar o que está acontecendo, os contratos. Né? Eu estou falando da personalidade cristã, seja ele quem for. Né? Porque eu acredito assim, ó, o Paulo pode me corrigir, que tem um excelente conhecimento na área de conservadorismo, o pastor Rogério como teólogo, mas primeiramente nós somos homens. Né? Não estou falando de homem de caráter, eu falo homem, pessoa, ser humano. Depois eu me configuro na pessoa de um político, né? Ou pastor, ou bispo, ou padre, ou o que seja. Então, assim, a pessoa, quando você tem um voto de cabide, é o que acontece muito nas igrejas hoje. Eu já cansei de ver isso. Meu pai é pastor, eu sempre cansei de ver isso. Quando na época de campanha, os deputados vêm, aí pedem voto para a igreja votar, e a igreja vota em massa nele. Mas depois que ele entra lá dentro, ele não consegue fazer a governabilidade individual, coletiva da sociedade, do bairro, ou das pessoas que as pessoas que depositaram a ele essa confiança, esse legado a ele. Né? Aí o que ele faz? Aí começa-se um gerenciamento de alta governabilidade, quer dizer, governar para si próprio, para a si da instituição na qual foi depositada a confiança nele. Então, quando você pega o princípio da mordomia, é um princípio de servir. Cara, cuidar daqueles que precisam, dos necessitados, que é o princípio de mordomia. Ser servo, que já começa com o cristianismo. Ser católico é princípio também de ser servo, você tem que ser servo. Tem a figura da Nossa Senhora, figura do Jesus Cristo, tem que ser servo. E eles não, o que eles fazem? Eles governam a si próprios. Então, o que você, Paulo, tem que falar a respeito da alta governabilidade? Pessoas que governam para si próprio. Você acha que isso interfere bastante ou não? Não, totalmente. No sentido do que o pastor falou, sentido mais nobre da política, né, a pessoa ela tem 2 chamados. Um é uma missão. Exatamente. Você não tem uma vocação, mas você tem uma missão. Paulo, desculpa te cortar. A questão de missão é do nosso presidente Bolsonaro. Sim. Muitas pessoas não confiam, não acreditam. Tudo bem, eu respeito que não acredita, mas teve uma moça, só para me ressaltar aqui, tem uma moça que saiu lá de Maranhão, se não me engano, viajou até Brasília, ela é deficiente visual, e ela levou uma palavra para o Bolsonaro, falando, o senhor é escolhido por Deus para cumprir uma missão. Então eu acredito nisso, existem pessoas que têm a missão, sim. Uhum. Então, tem a missão e a questão da vocação. Tem pessoas que têm a vocação, você entende? Tem essas pessoas que têm a missão, eles vão ficar na política por um tempo só. Sim. Quem tem a vocação, ela é uma pessoa que ela nasceu para ser político, você entendeu? Mas só que não no sentido que foi deturbado, que é politicagem. Exatamente. Esse sentido a gente chama política com P minúsculo. Nós estamos falando da política com P maiúsculo, que é uma questão mais nobre. Você é um servidor público, você entendeu? Exato. Você tem que estar disponível para servir e não usar a instituição, o Estado, para se servir. Veja bem, quem entra na política ou no setor público, ele não gera riqueza. O setor público não gera riqueza, você entendeu? Ele vive de arrecadação de impostos. Quanto mais arrecadação, quanto mais inchado é a máquina, mais o contribuinte ele tem que suar, se desgastar para poder pagar o funcionalismo público. As pessoas confundem, que falam assim, então não é importante o funcionalismo público? É claro que é importante, mas numa lista de prioridade, todo o trabalho é importante, você entendeu? Isso aí não existe. Só que existe uma lista de prioridade. Se você não atende o setor produtivo, que é aquele que gera riqueza, que é aquele que produz o alimento, você entendeu? Se você massacra, sufoca, né, esse daí, no final da ponta, nem para o servidor público vai ter o sustento. E hoje o que a gente vê é o quê?
uma classe política que ela só quer privilégios. Você entendeu? E, no final das contas, 60% da nossa força de trabalho vai para pagar o funcionalismo público. Você entendeu? De várias formas. É imposto, é multas. Né? Se você pega o trabalhador, ele trabalha 6 meses ou 7 meses no ano, isso apenas o resto fica para ele no bolso. O que a gente quer nessa nova política, com esse novo pensamento, que a gente fala que é liberal na economia, é o quê? É diminuir o tamanho da máquina. Sim, sim. Justamente por isso, porque cada centavo que vai no imposto é 1 centavo a menos que você tira da mesa do trabalhador. E com certeza o trabalhador ele sabe melhor o que fazer com aquele dinheiro do que o Estado e o governo. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter uma organização. O Estado, sim, só que do jeito que está, nichado, não funciona. Ele é um Estado paquidérmico, entendeu? Isso aí tem que enxugar, tem que diminuir. É o que o Paulo Guedes vem com a proposta. Só que é muito difícil, por quê? Porque a esquerda tem um pensamento totalmente diferente. Ela entende que é o Estado que provém a sua qualidade de vida. É uma mentira. Exatamente. O Estado não provém sua qualidade de vida. Tá? Se você for olhar para as pessoas mais pobres, então, o Estado não está provendo nada. Quem provém sua qualidade de vida é você. Você entendeu? É a sua ação, é a sua determinação, é você correr atrás das coisas, entendeu? É você saber o que você quer melhor para você e não o Estado. E as pessoas acostumaram com isso, sempre esperando algo que o Estado. É o Estado que tem que dar segurança para mim. Não. O Estado não tá, você não tem um guarda 24 horas com você. Se alguém entra na sua casa, a polícia está lá? Não. Então você tem que ter uma arma para se defender. Saúde. A turma briga muito que o Estado tem que gerar saúde. Eu sou a favor que a pessoa ela tenha que ter condição dela bancar a saúde dela. Você entendeu? Porque se você diminui o Estado, a sua renda aumenta. Se aumenta a riqueza, o que acontece hoje, que a turma fala capitalismo de Estado? O dinheiro não fica no bolso do trabalhador. O dinheiro fica no bolso, daqueles que são eleitos para nos servir. Nós somos o patrão. Exatamente. Você entendeu? E você vê uma pirâmide ao contrário, porque o que acontece? 70% da arrecadação dos municípios vai para a União. Só que esse dinheiro não volta. Deveria ser o contrário. 30% da arrecadação ir para a União e 70% ficar na cidade. Você entendeu? Para quê? Ficar no seu bolso e ficar nos cofres das prefeituras. Porque você na cidade, você sabe o que é melhor para a sua cidade e para o seu bairro. O que a gente vê não é isso aí. Tá? Então, tem que montar um conjunto de leis. Essa nossa Constituição ela não permite, ela não abre brecha para isso. Ela já foi feita para tornar o Estado grande, um Estado socialista, de esquerda, e que não deixa o poder ficar com o povo. Você entendeu? Hoje o povo não tem o poder. Quem tem o poder é a União, são os governantes, e eles são nossos funcionários. Uma hipocrisia isso aí, não? É demais. Pastor Rogério, vamos lá. Segura aí. O cristão político eleito pode ir contra os justos baseados no Salmo 94? Sendo que o cristão ele tem que praticar justiça, tem que praticar honestidade, tem que ser exemplo. Que nem tem uma pessoa que postou aqui, o cristão, um comentário aí. O cristão que for para a política, ele tem que ir para a política como seu exemplo de integridade. A gente precisa entender assim, João, do ponto de vista bíblico, não existe o ser espiritual e o ser secular. Né? Então, as leis que regem a vida devocional, ou a vida religiosa, ou a vida espiritual, como queiram chamar,
a lei que rege a vida desse cristão é a mesma que rege a sua vida secular. Exatamente. Não existe o Rogério cidadão e o pastor Rogério. Do ponto de vista bíblico, não existe. Né? Sim. Então, Davi era Davi. Né? O rei Davi era também o homem segundo o coração de Deus. Sim. Certo? Então, não há esse divórcio. Então, esse cristão, uma vez entendendo, né, que deve ele entrar para a vida política, ele não pode abrir mão dos seus princípios, né? Ele não pode deixar de atender aos anseios do justo e punir os opressores. Porque se ele faz isso, ele vai contra a própria palavra do Senhor e o próprio Deus que definiu aquilo como missão para ele, ou como chamado para ele, certo? Então, o papel do político cristão é o papel do cristão. É amar a justiça e aborrecer a opressão. O cristão que entra para a política e começa a fazer politicagem, ele precisa entender que ele tem uma conta seríssima para acertar com o Senhor que o arregimentou. O Senhor colocou ele lá. Né? O Senhor colocou. Romanos capítulo 13 deixa muito claro isso. Né? Então, é o Senhor quem coloca as pessoas ali dentro, é o Senhor quem coloca reis, é o Senhor quem destitui reis. Certo? Tudo está debaixo do controle do Senhor. Então, esse sujeito, ele precisa assumir o encargo político dele, perceba, encargo. Ele precisa entrar como encargo na sua cabeça, e não apenas como cargo. Né? Então, ele está no cargo, né, seja de vereador, de prefeito, deputado, senador, ou quem quer ou qualquer que seja o cargo, certo? Mas ele está no encargo de governar, de gerir, de modo que o justo seja beneficiado e o opressor seja punido, tá certo? Nós vemos um desmando hoje no Brasil, né? Isso já vem de tempos, onde muitas pessoas chegaram à conclusão de que não vale mais a pena ser justo, porque como o Scott estava colocando aí, né? Nós trabalhamos 6 meses e tudo que recebemos nós destinamos a um Estado obeso e opressor que beneficia o opressor enquanto o justo padece. Quer dizer, isso está errado. Isso não pode continuar dessa forma. Alguma coisa precisa acontecer para mudar isso, certo? Esses que estão à frente do poder ou no exercício do poder são os responsáveis direto por votarem, fazerem leis nas quais o justo tenha o bem-estar assegurado e o opressor seja punido. Então, o autogoverno, pegando o seu gancho, o autogoverno, ele é suicida. Ele é suicida. A longo prazo, ele é suicida, como o Scott acabou de falar aí. Se eu não tenho leis que beneficiem esse empresário, que gera o emprego e faz movimentar a renda e a saúde econômica do país, se eu não beneficio ele e, pelo contrário, eu sugo desta fonte e essa máquina estatal continua cada vez mais obesa, o final dela é a autodestruição. É a autodestruição. Então, o autogoverno, ele não é correto, né? Ele peca contra os princípios da política e, no final das contas, ele não promove o bem-estar dos justos, ele não pune o opressor, ele não mantém a saúde econômica dos cidadãos e, no final das contas, ele é autodestrutivo. Né? E é por isso que eu até hoje digo assim, que o Brasil é muito forte, porque o desmando, né, dessas últimas décadas e o Brasil ainda continuar em pé, meu Deus, esse povo aqui é maravilhoso, esse povo é por demais de guerreiro. Nós somos mais de guerreiro. Mais do que guerreiro. Agora, não podemos, né, achar que isso vai continuar dessa forma e nós vamos continuar superando. Não. É momento de repensar a nossa política, é momento, sim, de renovar
as cadeiras dos políticos que estão em exercício, para que alguma coisa de diferente seja feito em prol da nossa sociedade. Paulo Scott, você acredita que é possível ter um cristão esquerdista a favor do aborto na totalidade, cara? A favor do desarmamentista? O cara é a favor de liberação das drogas, o cara é a favor de não liberação da maioridade penal, o cara é contra baixar a maioridade penal. Você acredita que pode existir esse tipo de cristão, cara? Não, então não é um cristão, né? É que nem água e óleo. Né? Tem como. A turma fala assim, ó, eu sou socialista, eu sou comunista, mas sou cristão. Não existe. Exatamente. Porque são pensamentos são pensamentos diferentes. Você entendeu? Então, não tem como. O cristão, a nossa sociedade é uma sociedade ocidental. O berço dela é a Europa. Você entendeu? Ali foi formada o nosso DNA como civilização. Que você tem ali 3 pilares básicos da formação da civilização ocidental, que é a fé cristã, o direito romano e a filosofia grega. Então, o nosso ser é baseado nesses 3 pilares. Você entendeu? O nosso DNA é isso. E o que a gente vê há tempos, remonta aqui no Brasil, mais ultimamente, com a democratização, né? 30 anos aí. Mas isso já acontece há muito mais tempo. O que é? É uma total reversão, né? Um total ataque nos valores da civilização ocidental. Eu posso falar para você, desde a Revolução Francesa, ou até antes, com a criação que a Revolução Francesa veio do quê? De um pensamento iluminista e depois humanista. Você entendeu? Então, de lá para cá, sempre vem o quê? Tá bombardeando esse pensamento, essa formação de civilização que tem base cristã, né? E hoje, para chegar até o nível que chegou hoje, que é o quê? Sempre é o ataque à família tradicional, toda essa agenda que a gente está acostumado a ver, que a ONU prega, entendeu? A favor do aborto, contra a autodefesa, isso é a favor da ideologia de gênero. Tudo isso é um ataque aos cristãos. Então, não tem como você ser um progressista e ser cristão, entendeu? Não mistura, não tem. A nossa base é essa base que veio, que a família tradicional são os costumes. Ser conservador no Brasil, o que é? É defender a família tradicional, é defender o costume, é defender a tradição. E tudo isso que agride, né? Você vê, as pessoas não são a favor. Você vê o que está acontecendo com aquele Felipe Neto. Hoje, lá no condomínio dele, tinha vários pais fazendo manifestação porque não quer que o filho assista a ele. Entendeu? Porque ele tem um pensamento totalmente progressista e o brasileiro não aceita isso. Não adianta. É família tradicional, né, meu? Cristão, Deus, pátria, família. 90% do Brasil é conservador. O Brasil Sim. é uma nação conservadora. E ela é conservadora por quê? Porque quem formou essa nação, né, que veio aqui e criou a nação brasileira, eles já fizeram. Para você ter uma ideia, qual foi o primeiro ato político que teve no Brasil? Primeiro ato político, não. Primeiro ato. Alô? Opa, pode falar, Paulo. Travou um pouquinho, pode falar. Qual foi a primeira manifestação que teve no Brasil? Primeiro ato público? Foi uma Santa Missa. Você entendeu? Então, o Brasil ele foi criado na ordem de Cristo. Tá? Hoje você tem aí várias designações, mas a gente, todos nós, nosso DNA é cristão. E o brasileiro, o povo brasileiro, essa agenda progressista, ele não aceita. Por isso que um presidente conservador foi eleito. Porque
Pela primeira vez na história da República, nós elegemos alguém que representa o verdadeiro anseio do povo. Por isso que o Bolsonaro foi eleito. Sim. Pastor Rogério, quer complementar aí eu falar uma coisa? Cristão esquerdista? Chega a ser piada, né? Mas tem, viu? Porque eu já ouvi cristão falando assim, ó, eu sou a favor do aborto. Aí eu falei, cara, vamos lá, eu sou a favor da seguinte forma: se a mãe souber, até o Paulo, me corrige, viu, Paulo? O pastor Rogério também. Se a mãe souber que vai ter um filho, né? Vamos colocar lá com algum tipo de dificuldade e as condições dela não conseguem, aí eu prefiro que assim, ó, o Estado não interfira. Deixa a família decidir junto com o médico. E não o Estado falar, não, não pode ter, tem que ter. Não, né? E aí, Paulo, o que você fala disso aí, Rogério? Aí eu acho que nesse caso, se eu entendi o que você colocou, né? Eu só fico em dúvida na seguinte questão, né? Nesse caso aí, se nós não vamos abrir outros precedentes, né? Sim, então. Precisava ver como é que vai ficar aí, né, a situação. O que eu pontuo acerca do aborto, né, é até uma ironia, né? Eu digo assim que todos aqueles que são a favor do aborto estão vivos, né? Então, é complicado, né? Exatamente. Isso é verdade, viu? Todos Eles que são não a têm a favor do segunda aborto. chance de nascer, é por isso. É verdade. Então, assim, não só a questão do aborto, né, mas, assim, outras questões, eu também tenho certa dificuldade, Paulo e João, por conta do que eu disse anteriormente, né? Eu não vejo um divórcio do cristão e do Rogério cristão, melhor dizendo, e do Rogério cidadão, né? Então, como cristão, eu sou a favor da vida, mas como cidadão, eu sou a favor do aborto. Né? Então, me parece que aí nós temos um conflito de lógica, né? Sim, sim. Mas fica aí, né, pro pessoal aí que tem esse posicionamento, né? Uma hora aí que você quiser fazer uma live aí com algum representante para que traga, né, à baila essa questão aí para a gente ver como que você consegue defender isso, né? Eu não consigo. Eu também não consigo, Dentro não. das minhas limitações, eu confesso que eu não consigo, mas está aí o desafio, né, para quem quer se aventurar nesse ponto aí. Paulo Scott. Eu sou totalmente contra o aborto. Totalmente contra. Abre brecha para mais precedente e muito mais. Se abrir um pouquinho, já começa a abrir mais coisa. Aí a sociedade vai caminhando, é verdade, que o cara é mais pobre, não consegue, vão abortar. Aí às vezes porque a criança está saudável no ventre, tem tudo, cara, é brecha, não pode, tem que contra, totalmente contra, 100%. 100% contra o aborto. São várias questões aí, né? Primeiro, você está fingindo uma lei natural. Porque a pessoa lá, o ser vivo, o nenê, o ser humano, ele não tem como se defender. Você não dá nem o direito dele se defender. Então você já começa a agredir um princípio natural, um princípio de Deus, que é a autodefesa. Você entendeu? Segundo, o problema do aborto não está a sociedade que está doente para gerar esse número de filhos que não querem ter. Então, o problema não é a solução não é abortar. A solução é organizar a sociedade de direito para que ela não precise abortar. Exato. Entendeu? A sociedade está desorganizada, porque senão você não abortaria. Então, por esse motivo, e aí vem também a questão da agenda progressista. Ah, mas com 3 meses é um feto, ainda não é um ser humano. Não, ele é ser humano desde a concepção. Você entendeu? Não tem essa história de 3 meses. Porque isso aí é que eles chamam de janela de Overton, que começa com 3 meses. Passou um tempo, se pode com 3 meses, por que não com 5? Exato. Lá na frente, por que não fazer a eutanásia nos velhos? Porque o velho é uma despesa, os idosos são despesa para o Estado. Então, a função de aborto e de quem deve morrer não é função do Estado, isso daí. Tá? Salvo o quê?
tempos de guerra. Quando você está numa guerra, é uma coisa totalmente diferente. Você entendeu? Você está num campo de batalha, você está ali para se defender, é uma autodefesa, é uma outra situação. Mas o aborto é abrir brechas para um caminho de uma eutanásia também. Maravilha. Porque o cristão, cara, não gosta de se envolver com política. É impressionante isso aí. A gente vai comentar, a gente é taxado como ignorante. Nossa, esse cara é chato, ele só fala de política. Sabe, eu percebi isso, pastor Rogério e Paulo, quando eu falei que agora eu sou pré-candidato a vereador, né? Aí eu falei assim, eu sou pré-candidato a vereador. Só foi eu falar disso, o que eu ouvi de crítica, você é cristão, não se envolve com política, cara, porque, pô, você vai entrar lá, os caras roubam, não sei o quê. E assim, o erro do ser humano hoje é comparar eu com outras pessoas, é comparar o João com o Pedro, é comparar o Rogério com o Marcelo, é comparar o Paulo com o Pedro. Então esse é o mal do ser humano. E aí eu vi o quanto que cristão se afasta desse assunto. Hoje, lógico, com o presidente conservador de direita, o cristão está abrindo mais essa mentalidade. Ele vem já com essa né, quem quer enxergar também. Tem muitos cristãos que não quer ver. Né, ele está amarrado na velha política. Mas eu percebo que o cristão não gosta de se envolver muito nisso. Ele fica meio retraído, ele acha que isso vai degrinir a imagem dele, vai atrapalhar a sua amizade. É lógico que tem os extremistas, isso é fato. Mas a gente tem que se envolver sim. O que você acha disso aí? Por que o cristão não gosta da política, pastor Rogério? Bom, eu acho que isso é uma cultura adquirida, né? Quanto mais o povo, de forma geral, né, estiver afastado da política, mais fácil ele será manipulado. Né? Então, para a igreja é interessante que o cristão não se envolva na política, porque esse cristão ele precisa estar sempre sendo condicionado, né? Ele precisa estar condicionado a outros, né? E aí, então, cria-se essa ideia de que política é do diabo. Né? Política é do diabo. Então, religião e política não se discute, né? E time de futebol também não se discute. Eu acho que isso daí é um retrocesso, né? Nós continuamos nesse retrocesso se ficarmos pensando dessa forma. Existe esse preconceito porque um fez errado, todos são errados também. Só que eu sempre me pauto, João e Scott, na palavra do Senhor, né? Por que eu sempre me pauto na palavra do Senhor? Porque eu tenho a Bíblia como a minha única regra de fé e prática de vida. E quando eu leio Romanos capítulo 13, né, tá postando aí, eu não sei quem que tá postando aí, mas tá certinho, ó. Romanos capítulo 13, versículo 1, olha lá. Foi Deus que instituiu os governos. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, ó, se política é do diabo, então logo Deus é do diabo, né? Porque e não há há autoridade, pastor Rogério, que Jesus foi o ser mais político da Terra, cara. Então, assim, não há autoridade que não venha de Deus, né? Não há político que não venha de Deus. Poxa, mas e aqueles políticos, então, extremistas que, na verdade, governam para si mesmo ou, então, exercem um governo opressor, né? Essa é uma outra questão, tá certo? Sim. Mas, só para não ficar aí no ar a situação, Deus exerce também o seu juízo sobre a terra através dos malfeitores. Né? Lamentavelmente, para nós, né, funciona dessa forma. Então, quando eu não escolho direito o meu representante, automaticamente eu serei penalizado pela má administração. Agora, isso saiu fora do controle de Deus? Ou Deus não está nessa situação toda? De forma alguma. Deus está convergindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E também esse sofrimento faz parte desse plano, desse governo, tá certo? Então, criou-se essa cultura, né, enganosa de que não devemos gostar de política, não devemos nos envolver em política, porque política é suja. Né? Na verdade, política não é suja, a politicagem é suja. Né? O político não é sem vergonha. Na verdade, existe o sem vergonha que está dentro da política.
O político não é ladrão. Na verdade, existe ladrão dentro da política, não é? Assim como existe mau caráter em toda e qualquer classe social, né? ou em todo e qualquer cargo que envolve a sociedade, certo? Agora, isso não é normal, isso não é comum. Então, eu não posso, por causa de eu denigrir o cargo, eu denigrir o chamado, né? Então, o cristão precisa quebrar esse paradigma e entender que ele, por si só, querendo ou não, ele é um ser político. Ele não vive sem política, ele não anda sem política, e não há Estado, não há federação, não há república sem política. Não tem como. Ninguém consegue, a não ser que nós voltemos, sei lá, ou implantemos aqui uma nova forma de viver totalmente naturalista e selvagem. Eu acho que não é esse... eu acho que isso não está proposto aí para o futuro, certo? Então, é importante que o cristão entenda que, gostando ou não de política, ele é, de certa forma, um agente político. Se não diretamente, agindo como um político, mas, de qualquer forma, indiretamente, necessariamente, ele é um ser político. Não tem como escapar. Então, é melhor balizar-se nesta esfera através da palavra de Deus, a fim de que, direta ou indiretamente, esse cristão esteja a serviço do reino de Deus aqui nessa terra, atuando como político ou elegendo corretamente os seus representantes, a fim de que nós tenhamos um governo pacífico e que promova o bem-estar de toda a nação. Paulo Scott, cristão, política e monarquia, o que você me fala disso aí? Eu falo o seguinte: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Você entendeu? Então, como o pastor Rogério falou, as pessoas têm essa mania de falar: futebol, política, religião se discute. Isso aí foi uma coisa introduzida no governo de Getúlio Vargas. Sim. Você entendeu? Porque logo após o fim do Império, eles precisavam criar novos heróis, novos ídolos da nação, você entendeu? E no período, isso aí você pode até pesquisar. Tem no Brasil Paralelo Getúlio Vargas. Sim. Tá? Quem puder assistir, né, isso aí está bem explicado lá no Brasil Paralelo, lá, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou o futebol e o carnaval e introduziu isso como cultura no Brasil. Você entendeu? Por quê? Porque o Brasil tinha acabado de sair do Império e não podia dar margens para quê? Para que voltasse o Império. Então, a República ela precisava criar uma cultura, né? Porque tudo que nós vemos ainda hoje vem do tempo do Império. Quer ver uma coisa curiosa? Dia 15 de novembro, o que se comemora? A proclamação da República? Já viu alguém comemorando essa data? Não. Por que ela existe? Né? Tem muita gente. Dia 7 de setembro, o que você comemora? Opa, a independência do Brasil, aí sim. Todo mundo sabe. E é uma data. Você entendeu? Então, o ser brasileiro, ele nunca foi republicano. Nós somos monarquistas. Sim. Por aí você vê que a gente tem, carinhosamente, a gente chama os nossos estabelecimentos, tudo aquilo que a gente gosta, de rei, de imperador, de rainha. Você chama a sua esposa de rainha. Você entendeu? Por quê? Porque o nosso sentimento é monárquico. Tá? A República, ela nunca representou os anseios do povo brasileiro. Por quê? Porque não foi a República que fundou o Brasil. Quem fundou o Brasil foi a monarquia. E, infelizmente, num golpe militar,
de 1889, aquele fatídico dia que o Marechal Deodoro, ele não proclamou a República, pouca gente sabe disso. Marechal Deodoro, ele não proclamou a República, ele foi no Campo de Santana, porque destituir o gabinete de Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto, tá? A República só foi criada por causa de meia dúzia de conspiradores, Benjamin Constant, Quintinho Bocaiúva e outros lá conspiradores lá do militares positivistas foram à tarde falar com o Marechal Deodoro que quem Dom Pedro II ia substituir o gabinete do Ouro Preto era o Gaspar de Melo. Só que não era ele, você entendeu? E essa pessoa, o Marechal Deodoro, não podia ver. Então, só por isso o Marechal Deodoro... E outra coisa, o Marechal Deodoro não era republicano. O Marechal Deodoro era monarquista. E ele devia muitos favores ao imperador. Só que, como ele não gostava dessa pessoa, só que era mentira também que o Dom Pedro II ia nomear essa pessoa para o gabinete. O gabinete do Ouro Preto é como se fosse o primeiro-ministro. Sim. Seria equivalente ao primeiro-ministro aqui no Brasil, da Inglaterra. Ele foi e proclamou a República, só que nunca houve um anseio popular. A República nunca foi pedida pelo povo. Na verdade, a primeira lei da República dizia que está proclamada provisoriamente a República do Brasil e que seria feito um plebiscito para que o povo decidisse se é melhor república ou monarquia. E realmente esse plebiscito aconteceu em 1993, 104 anos depois da proclamação. Então, durante 104 anos, nós sempre vivemos num sistema de mentirinha, né? Nunca teve um anseio popular. E se hoje, com a volta aí, porque assim, os monarquistas, eles ficaram impedidos de falar durante todo esse período. Nós, monarquistas, só pudemos voltar a falar de monarquia depois da Constituição de 93, que o Dom Luiz, que é o tetraneto da princesa Isabel, que hoje ele seria o imperador do Brasil, escreveu uma carta aos constituintes, dizendo nessa carta que não havia sentido, com a democratização, os monarquistas ficarem de fora do jogo político. Você entendeu? Então, num momento de abertura política, onde estava repatriando todos esses comunistas, né, não fazia sentido os monarquistas ainda estarem fora da lei. Então, o que a gente vê? Você foi para Brasília, você vê um crescente aumento dos adeptos à monarquia. Você viu isso aí lá em Brasília, a quantidade de bandeira monarquista tremulando. E a maioria deles são cristãos, né, Paulo? Que eu percebi também lá. Sim. Orando, rezando. Sim, sim. Orando pela nação, pelo país, pelos governantes. Mesmo eles sendo corruptos, mesmo eles sendo todos desorientados, né? Eles orando pelos governantes, pelas autoridades constituídas por Deus. A monarquia tem esse princípio cristão, Paulo? Você que é um cara que tem esse conhecimento? Você vê pela bandeira, né? Tem a bandeira aí? O mousepad do menino. Sim. Top de linha. No meio e no alto da coroa também é uma cruz. Sim. O que significa essa cruz no alto da coroa? É que qualquer rei ou imperador, ele tem ele tem um julgamento final, ele não é o soberano total. Foi aquilo que o pastor Rogério falou, né? Que vai ter uma grande resposta perante um juiz incorruptível. Então, o imperador ou o rei, ele sabe dessa designação dele, que ele tem um julgamento final e vai ser julgado por um juiz incorruptível. Entendeu? Esse é o verdadeiro símbolo da cruz em cima da coroa. Que Deus está acima do rei aqui. Sim, por isso que a gente tem acreditado, né? Brasil acima de tudo
E Deus acima de todos. Sempre. E eu acredito. Pode falar, Paulo, pode terminar. Não, assim, nós monarquistas, nós acreditamos. Por que eu sou conservador também? Você entendeu? Porque a gente acredita que somente um governo conservador, feito de conservadores, vai abrir a discussão e o debate sobre república e monarquia. Sim. Um governo socialista jamais daria essa abertura. Agora, num governo conservador e as pessoas politicamente com mais conhecimento, mais amadurecida, a gente estaria estudando qual o melhor regime para, né, a gente pleitar para o Brasil. Eu tenho certeza, convicção, que a República nunca vai atender os nossos anseios. A monarquia, ela atendia, não precisava ter trocado. Paulo Scott, quer complementar uma coisa, Paulo? O Paulo não, pastor Rogério. Não, João, tranquilo. Passemos. Maravilha, vamos para a próxima pergunta, então. Cargos como pastores, bispos, qualquer tipo de cargo cristão, ele deve estar inserido na política ou não? Você acha que isso reflete negativamente para os membros da sua instituição ou não? Porque a gente estava falando, a gente comentou do voto do cabide, né? Voto de cabide, né? Aí gera uma certa imparcialidade, vamos colocar assim, no caráter cristão. Não sei se eu estou colocando a palavra correta, mas eu acho que porque o símbolo do cristianismo tem um caráter, tem uma ética, né? Uns valores. E aí, quando esse cargo, vamos colocar assim, de pastor, de bispo, de ancião, vamos colocar assim, ele está inserido na igreja, na sua instituição, igreja católica, igreja evangélica, enfim, e ele vota contra alguns princípios contra a sociedade. Vamos dar um exemplo. Tem lá uma lei que vai ser votada, e esse ancião eleito está lá, e ele vota contra. Você acredita que existe essa imparcialidade dentro da instituição, da igreja evangélica, da igreja católica, etc? Você acha que acredita que os membros não se sentem representados quando acontece isso, ou não? Porque na prática a gente vê que a igreja hoje tem um interesse muito grande em estar lá dentro da política. Só que nem sempre a pessoa que vai é a pessoa que vai representar o povo. Tem alguém por trás ali, né? Controlando, ditando o que tem que ser feito, né? Por causa da parceria que eles têm, de partidos, coligação, etc. Então, você acredita que deve ter essa imparcialidade dentro dos membros da igreja? A igreja ela pode deixar de ser fortalecida por causa desse viés político do pastor, do bispo, do ancião com a política? João, o que eu vou dizer aqui, obviamente, que não é unanimidade, tá certo? Sim. Então, a gente nunca pode generalizar, né? Sim. O que eu vou falar aqui é um ponto de vista meu, e esse ponto de vista, ele tem por base aquilo que a gente chama na teologia reformada de vocação mesmo, tá? Então, é o trabalho vocacionado, certo? Uhum. Então, assim, eu não consigo entender como seria um pastor chamado ser político. Eu não sei como que se justifica isso, tá certo? Mas isso pode ser uma deficiência minha. Bom, sim. Eu não sou contra pastor estar na política ou bispo estar na política. Eu não estou dizendo isso, tá certo? Eu estou dizendo que eu tenho certa dificuldade de acordo com o meu entendimento sobre trabalho vocacionado, profissão vocacionado, ministério vocacionado, certo? Eu não sei como que funcionaria dessa forma, precisaria ter uma opinião de um pastor dentro da política para ver quais são as bases para o exercício do cargo dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, João, é que, na maioria das vezes, esse líder eclesiástico, ele está ocupando um cargo na política que não é dele. Né? Ele está sendo ali um funcionário não do povo, mas, na grande maioria das vezes, ele é funcionário da igreja, ele continua sendo funcionário da igreja, porém, dentro da política, de modo que ele está ali com as mãos atadas. Né? Com certeza, todas as ações que ele terá ali dentro serão determinadas
pela cúpula da igreja, né? Aquilo que é interessante para a igreja será feito, né? Dentro aí do, como você falou, né? Dentro dos conchavos, das alianças, Sim. e assim vai por diante, né? Então, já começa por aí. Eu já não dou crédito por conta disso, né? Primeiro, porque tem essa questão da vocação. Em segundo lugar, porque tem essa questão do poder da igreja ampliado, né? Ou um braço da igreja dentro da política por simples prazer de ter o poder, né? Então, ficou meio complicado. O voto dele ali dentro, na maioria das vezes, é condicionado ao time que ele joga, né? Nós temos, por exemplo, em Piracicaba, a Câmara de Vereadores, todo mundo sabe, que é dividida em duas partes, aqueles que estão no time do prefeito e aqueles que estão no time adversário ao prefeito. Sim. Salvo alguma exceção com um melhor entendimento. Mas, de modo geral, pelo menos é o que parece, é isso aí, certo? Sim. Então, aí eu te pergunto, né? Como um pastor, ou um bispo, ou, sei lá, um líder religioso, eclesiástico, ele vai votar em favor da corrupção? Fala para mim. Não tem como. Então é complicado, né? Veja como que é difícil para ele, né? E para toda a cristandade. Eu fico imaginando quantas cobranças você, por exemplo, teve na sua rede social. Sim. Não é? Então fica complicado. Como que você se vê representado numa situação como essa? Essa é a questão. Então, eu, particularmente, não gostaria de estar na pele de uma pessoa dessa. Por quê? Porque é tomar bordoada de todos os lados, na maioria das vezes, sem poder fazer qualquer coisa, sem ter voz ativa, e no final das contas, você é conivente com o erro e vai sim ter que prestar contas para aquele que colocou você ali dentro. Não somente o povo, né? O povo colocou você ali dentro, mas, sobretudo, segundo Romanos 13, você está ali por vontade de Deus. E é a esse Deus que você terá que prestar contas, né? Acreditando nele ou não, certo? Sim. Então, ficou um pouco complicado essa situação. Eu, particularmente, tenho dificuldade em compreender como que isso funciona sem que não haja nenhum arranhão em nenhuma das partes. Aí fica muito difícil. É que assim, toda vez que a gente fala com a pessoa, eu converso com bastante pessoas que têm pastores cristãos, que às vezes tem alguém da igreja que é vereador e etc. E eles sempre falam que às vezes não se sente representado, que se enganou. Tem até, inclusive, uma moça que estava participando da live que ela colocou que votou no Major Olímpio, né, pela figura que ela tinha dele e tal, e se decepcionou. Né, que a Reginaldo Bento Blend, está aqui, ó. Gostaria de deixar uma observação como um candidato que ajudei a eleger, cito senhor senador Major Olímpio, a minha decepção e minha repulsa em mais uma vez me achar traído por esse candidato ao assistir uma discussão do senador, o nível de falta de lisura com palavras de baixíssimo calão. Fiquei decepcionadíssimo com a quantidade de palavrões e falta de controle, não ter a mais o meu voto, e nem da minha família. Quer dizer, então vamos colocar, o Major Olímpio, eu não sei se ele é cristão. Ô, Paulo, você sabe, Paulo, se ele vai dizer se ele é católico, se ele é... Não sei. Então, vamos colocar, se eu já tenho uma figura, vamos pensar na pessoa pensar na pessoa que não segue uma religião, né? Você já pensa nela como pessoa política, como uma pessoa que vai trazer integridade, honestidade. A política já tem uma imagem muito ruim. Aí você olha para essa pessoa, ela vai trazer diferença, vai ser um cara diferente e tal, né? E aí quando você olha para um cristão, você fala, é um cristão, cara. Esse cara aqui ele tem os valores e princípios dele, ele não vai mentir lá, ele não vai ir contra o povo, ele não vai ser a favor de aumento de imposto, de IPTU, ele não vai ser contra verbas liberadas para a saúde, ele não vai ser contra uma CPI de corrupção, uma CPI de investigação, ele não vai ser contra, porque ele é pastor, ele é cristão, não sendo pastor, qualquer membro, né? Sendo cristão, qualquer um. Então, assim, às vezes a gente olha a figura da pessoa que está lá, a gente olha com um olhar, tipo de, vamos colocar assim, essa pessoa vai fazer diferença. E por isso que eu não sou a favor, o pastor Rogério, nem o Paulo Scott, de reeleição, cara. Reeleição, isso é um problema, porque acontece, o cara ele se elege
pela instituição que elegeu ele. Ele entrou lá dentro. Ficou 4 anos lá dentro. Show. Ele teve a oportunidade dele de fazer aquilo que foi determinado a ele fazer. Né? Ele não fez. Aí ele volta novamente à instituição, de novo, evangélica, eclesiástica, etc. Põe esse cara de novo lá mais 4 anos. São 8 anos esse cara lá dentro. Fazendo nada pelo povo. Ele está no coluio do prefeito, no coluio do presidente da Câmara do Estado, do presidente da Câmara do Congresso, e assim por diante. E não pode. Por isso que ele tem a oportunidade de fazer nos 4 anos. Ele não conseguiu, meu querido, me desculpa, um abraço, vai procurar trabalho. Se você tem trabalho, vai procurar. Se você não tem, vai achar uma forma de viver. Mas você teve 4 anos, vamos falar com o vereador, ganhando 10 mil reais por mês. Então acontece, e às vezes vai na sessão da Câmara 2 vezes na semana. Às vezes falta na sessão, e quando vai, fica no celular, fica mexendo com o celular, não presta atenção no que está sendo falado, não respeita a tribuna popular, não respeita o outro candidato que está falando, o outro vereador, desculpa, que está falando, e aí o cristão aqui, que está na igreja, ele não participa dessas sessões, porque está acreditando na figura de autoridade constituída por Deus como pastor, como bispo, lá na Câmara. Né? Ele está acreditando. Só como ele vai para a realidade do negócio, porque tudo tem a ilusória e a realidade. Quando ele vai para a realidade, ele fala, peraí, cara, alguém tá me traindo. Porque eu votei nessa pessoa como se quem o pastor Rogério falou. E pastor Rogério, eu concordo com isso aí, Paulo. Não sei se você pode complementar depois. Não tem como separar, cara, o João Marcos cristão da igreja e o João Marcos cidadão. Não tem como, eu sou uma pessoa só. Né? Então, assim, se eu votei num deputado tal, eu vou cobrar ele. Se eu votei no vereador tal, eu vou cobrar ele. Se ele gostando ou não, meu amigão, me desculpa. Só que eu falei no começo, muitos deles levam para o lado o quê? Pessoal do negócio. E não pode levar para emocional. Tem que ser razão. Peraí. É que nem você falou, pastor. O Paulo também falou isso aí. É vocação, cara, é missão. Eu não posso misturar. Que nem o que eu já ouvi de feedback de pessoas falando assim, João Marcos, mas você vai entrar lá, ô Cabesteiro, você vai entrar lá e, cara, cuidado, você pode se corromper. Eu falei, cara, se eu chegar nessa opção, eu peço para sair, eu saio fora. Porque eu acho que os princípios e os valores não pode misturar, você não se vende. Você não pode se vender. Ainda mais sendo cristão, levando o nome de Deus, a palavra de Deus. Né? Você não pode. Então a gente percebe que o cristão ele tem que estar inserido diretamente, como o pastor falou, ou indiretamente. Porque se você não está diretamente, como político eleito, você vota o cara. E às vezes você vota no cara sem conhecer, porque alguém pediu para votar. E depois você tem um problema para cobrar, porque você sabe que que vai interferir isso na igreja, na instituição eclesiástica, na instituição religiosa, vai interferir, porque você pode sofrer perseguição, porque você não pode mais falar, se você falar, você está criticando, você criticou e não sei o que. Eu costumo dizer assim, pastor Rogério e Paulo Scott, se você veio para a vida pública, meu amigo, você está disposto a receber elogio e crítica. Prepare-se que é mais crítica do que elogio. Pode ter certeza disso. Paulo Scott, o que você acha, Paulo Scott? Eu acho que quando a gente fala de política, a gente só lembra de um lado, da política partidária, né, dos cargos eletivos. Sim. Só que a política, na verdade, a verdadeira política não é essa. A verdadeira política, quem faz é o povo. A Dilma, ela foi destituída pelo cargo pelo povo. Sim. Quem fez a política foi o povo. E é isso que eu comentei hoje no Face, né, e também nos grupos, que o filósofo Olavo de Carvalho, ele sempre fala que os líderes, o ativismo político tem uma força muito maior, pode fazer muito mais mudança do que o político eletivo. Sim. Então, aonde eu quero chegar é que a política não se faz só no âmbito partidário. Ela é muito mais forte, muito mais presente, com mais força no ativismo político, que somos nós, que nós fazemos política sem ter cargo algum. Exatamente.
Que é o que a Constituição fala, né? O poder emana do povo. E hoje essa mudança, ela só se faz por causa dos movimentos. Se não tiver os movimentos de base apoiando e pedindo a mudança, não sai. Não sai. Verdade mesmo. Entendeu? Então, quando a gente fala em política, você tem a política partidária, que são os cargos eletivos, e você tem a política que é feita no âmbito da sociedade, no cerne da sociedade, que é o quê? Que são a sociedade organizada, né? São os grupos, são os líderes, você entendeu? Uhum. Então a política é feita dessa forma. Nós não estamos num cargo eletivo, mas nós fazemos política também. Maravilha. Né? Pastor Rogério. Só aí nessa questão aí, João, eu gostaria só de finalizar essa minha parte dizendo o seguinte: o cristão, o crente comum, né, o cristão, independente da denominação que ele está representando, ele não é obrigado a votar em pastor, em presbítero ou em qualquer pessoa que seja da sua denominação. Por quê? Porque ele é responsável direto pelo seu voto, certo? Então, se ele entende que aquele líder que está ali não o representa, então que não vote nele, não é? Porque nós temos, inclusive, fora do âmbito eclesiástico, nós temos pessoas que não se auto-intitulam cristãs, pessoas que não têm vínculo religioso com qualquer denominação. No entanto, elas têm princípios que nem mesmo ela talvez saiba que estão registrados na palavra do Senhor. São princípios que, quando colocados em práticas, eles vão render frutos benéficos. E mesmo que a pessoa não seja cristã, ela acaba sendo alvo daquilo que eu chamo de graça comum, tá certo? Dentro da teologia a gente trabalha muito isso. Graça comum e graça especial. A graça comum é aquilo que é o favor que Deus derrama sobre todos os homens. Alguns se beneficiam deles, outros abrem mão, não é? Quando eu falo assim que alguns se beneficiam, são aquelas pessoas que usam a inteligência, por exemplo, para estudar, para promover o bem-estar social, trabalham nas invenções que podem mudar vidas de pessoas, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, fulano é inteligente. Todo mundo é inteligente. A inteligência é um atributo comunicável da parte de Deus aos homens, né? Salvo aquelas pessoas que, por questão de doença, têm algum distúrbio racional. Mas, de modo comum, de modo geral, todos nós somos seres inteligentes, né? Então, ouvindo aqui, assistindo o Scott falar um pouco a respeito da história, eu fico maravilhado, eu fico muito honroso, eu fico contente, né? Porque eu digo assim, poxa, a expressão da imagem e semelhança de Deus, né? É uma pessoa inteligente. Né? Então, habilidades, todos nós temos habilidades, se não para fazer uma coisa, mas com certeza para fazermos outras, né? Então, a graça comum assiste todos os homens, tá certo? A graça especial é aquela que salva, é um outro assunto. Mas dentro dessa graça comum, Deus nos deu inteligência. E deu inteligência e implantou no coração do homem a sua lei. Né? E por isso que a Bíblia fala assim, que o homem é indesculpável diante de Deus, conhecendo o evangelho ou não. Porque tem muitas pessoas que não conhecem a lei, no entanto, praticam a lei de Deus sem conhecer. Tá certo? Sim. Então, mesmo fora do âmbito cristão, nós temos pessoas que, graças a essa graça comum, né, de Deus, elas adotam princípios que estão, sim, regulamentados na palavra de Deus, e dentro da sua capacidade, dentro da sua habilidade, elas podem, sim, se tornar
grandes representantes populares. Então, o cristão, o crente comum, ele não está obrigado a votar no seu líder, não. Pelo contrário, se ele vota no seu líder por coação, por obrigação ou por troca de favores, ele é tão mau caráter quanto aquele que está lá fora. Exatamente. Certo? Então, esse senso, esse cristão precisa ter. Agora, se eu tenho no meu círculo de amizade, né, um sujeito como você, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, né, está aí disposto a trabalhar para o povo, tem essa consciência cristã, poxa vida, cabe a mim analisar essa proposta de administração, e por que não votar? Né? Sim. Cortou o áudio. Cortou o áudio, desculpa. Voltou. Eita, Cortou. Tá cortando direto. Pronto, agora não vai cortar mais. Então, assim, ele não é o meu pastor, ele não é o meu líder, pois é, mas ele tem uma proposta que traz como base aquilo que eu acredito. Né? Então, ele pode sim ser o meu representante. Então, tem que acabar com esse negócio aí de que crente vota de crente, de que o fulano da igreja A, ele tem que votar no candidato da igreja A, porque senão ele é um traidor. Travou a live. Travou aí, pastor Rogério. Acho que travou aí. Deixa eu ver com o pastor aqui. Sair e entrar novamente. Eu mandei mensagem para ele aqui. Sair e entrar novamente. Maravilha. Ô, Paulo, a gente vai partir para o final, então. Ô, Sargento, o senhor tem alguma pergunta aí, algum comentário que o pessoal postou aí para a gente encerrar ou não? Sargento Ganderini, o senhor está me escutando? Sim, eu estou escutando, está tudo tranquilo. Não tem nenhuma pergunta não? Tá tranquilo? Não, está tudo tranquilo aqui. Então, maravilha. Paulo, você pode fazer a finalização aí para a gente encerrar aí? Sim, Marcos, o nosso trabalho que nós estamos fazendo, você sabe muito bem, você está participando desse trabalho, Sim. é de fazer uma Piracicaba conservadora. Sim. Elegermos o maior número de representantes conservadores. Um prefeito conservador e uma Câmara Municipal com vários, né, vereadores ali, conservadores. E a gente precisa intensificar esse trabalho, tá? Deixar as coisas pequenas de lado, né? E trabalhar no quê? Na pauta conservadora. Né? Então, esse é um chamado à população está escolhendo aquele candidato conservador que mais te agrada. Às vezes um não agrada, mas o outro, né, agrada. Não importa quem vai estar lá, né? É importante que seja conservador, de direita, que proteja Deus, família, né? Exatamente. Né? A gente não importa quem está lá, importa o que essa pessoa que estará lá está fazendo o mesmo trabalho, né, com o mesmo pensamento de um outro. É isso aí. Então, vamos lutar por uma Piracicaba conservadora, por mais representantes conservadores, para quê? Para que isso seja de base do nosso governo federal, porque ele está precisando disso, para poder fazer as mudanças. Por isso que a gente tem ido a Brasília, né? A gente tem ido a Brasília apoiar aí, fazer nossas manifestações, porque é muito importante que a gente apoie nesse momento aí. Imagina, são 5 mil e tantos municípios. Se a grande maioria desses municípios tem prefeito conservador e vereadores conservador, a força que o nosso representante não teria, o nosso presidente, para poder fazer as mudanças. Sim, exatamente. Pessoal, quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo a live, né? Eu acredito que a gente transmitiu uma mensagem para vocês sobre o cristão inserido na política. Infelizmente, o pastor Rogério, acho que caiu aí a conexão dele, estou tentando falar com ele, não estou conseguindo.
Mas quero deixar aqui um agradecimento ao Movimento Conservador de Piracicaba, na qual eu faço parte aí também, ao Paulo Scott, né, nosso coordenador do Movimento Conservador de Piracicaba, ao Sargento Gandelini, né, da página Apoio PM, muito obrigado também pelo suporte aí. O Sargento Gandelini sempre está dando esse suporte técnico aí, agradecer aí. A todos que estão participando, que deixaram suas mensagens aí, é muito gratificante que as pessoas participam, deixam suas opiniões. Ainda, enquanto nós temos a liberdade de falar, de opinar, é muito importante falar sobre isso. Exatamente. Isso a gente deixa para uma outra live, para a gente falar sobre liberdade de expressão. Vamos trazer aí o Scott novamente, o pastor Rogério, né? Se você tem a oportunidade de se expressar, de falar o que você pensa, fale enquanto é tempo, porque o nosso tempo está acabando, o relógio está diminuindo o nosso cronômetro. Pastor Rogério, para encerrar aí, dá uma caidinha na conexão aí, pode finalizar aí para a gente encerrar. Viu, Sargento? Após a fala do pastor Rogério, a gente encerra aí. Pessoal, deixa o meu abraço aqui. Tudo de bom para vocês, sucesso aí. Acompanha aí sempre aí a página do Movimento Conservador, Apoio PM Piracicaba, a rede social do pastor Rogério Lima aí também, do Paulo Scott, né? E deixa um abraço para vocês. Pastor Rogério, para finalizar aí. Pois é, João, então, como eu estava falando aí antes de cair, então esse cristão, ele precisa aprender a analisar os seus candidatos, tá certo? Ele precisa votar para a glória de Deus, ele tem que entender isso. Aquele sujeito que está lá, ele está ali para ser representante do povo, né? E deve ser alguém que comungue dos mesmos princípios que eu comungo, por exemplo, tá certo? Então, falando, né, eu estava pontuando a questão sua, né? Então, poxa, se é um candidato que comunga com os mesmos princípios que eu comungo e que tem proposta de trabalho que eu entendo que pode me representar, ainda que não seja o meu líder espiritual, ainda que não seja o meu pastor, o meu presbítero, o meu bispo ou o meu padre, não importa, né? Importa que esse sujeito está ali a serviço do povo e eu me enquadro nessa categoria. Então, você que é cristão, você precisa pensar seriamente a respeito disso. Eu iniciei na minha primeira fala dizendo assim: é importante nós aprendermos a discutir política agora para que no futuro possamos continuar falando do Evangelho. Eu não tenho dúvida disso. E por isso eu tenho esse posicionamento. Meu candidato, é o direito que eu tenho de eleger ou de votar um candidato que tenha por princípio de vida a palavra do Senhor, ainda que não seja declaradamente um cristão professo, mas que eu entenda e veja nele princípios comuns ao meu, então, com certeza, eu devo analisar e olhar esse candidato com carinho, né? Com carinho, porque disso depende o meu futuro bem-estar, o meu bem-estar futuro, e não apenas o meu, mas também da minha posteridade. Então, esse o alerta que eu gostaria de deixar, finalizando a minha parte, agradecendo aí mais uma vez ao João, ao Scott, ao Sargento Gandelini, pelo apoio, pela oportunidade de estar fazendo esse momento com vocês. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, juntamente com vossas famílias. É igual o Paulo Scott estava falando, 2 minutinhos, Gandelini, igual o Paulo Scott estava falando, que nem eu falei para ele, não importa quem entra lá, cara, não importa, desde que a pessoa que entre lá tem os valores éticos, morais cristãos, porque defende a família, que defende a liberdade econômica, a gente precisa apoiar o nosso governo hoje. O nosso governo não é cristão, né? Ele é conservador, a gente precisa apoiar. Então, se eu não entrar lá, mas outro entra, ele faça e siga esses princípios, tá bom. Desde que ele leve isso como manual, como regra. O Paulo Scott estava falando isso aí agora, quando você saiu. Beleza, Gandelini, tá tranquilo. Tranquilo, então? Fechado. Valeu, vou desligar. Maravilha, pessoal. Boa noite, fique com Deus aí. Um abraço. Obrigado, pastor Rogério. Obrigado, Paulo Scott. Sargento Gandelini, um abraço aí.